representa, tática, técnica, e foi um jogador muito importante, né, e muito bom, inclusive, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, Paulo Sousa, que estava na seleção polonesa de futebol. Bruno Prado está aqui para analisar um pouco a trajetória do Paulo Sousa, né, como treinador. E aí, Bruno, primeiro, sua opinião, foi uma decisão acertada ou é mais uma aposta e escolheram por ser mais um português, Bruno? Olá, Chacon, Pedro. Tem muito a ver com o fato de ser português, sem dúvida, né? Isso, não só o Flamengo, os times do Brasil contratam muito assim pelo perfil, não o perfil do futebol, mas pelo perfil estrangeiro, não é veterano, é jovem, né? Esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, o Paulo Sousa deve ser anunciado ainda hoje. Então, vamos falar um pouquinho do provável novo técnico do Flamengo, né? O Paulo Sousa, que como atleta ele ganhou 2 Champions League, né? Juventus e Borussia Dortmund, 2 seguidas, era um meio-campista, jogou Copa do Mundo em 2002 por Portugal. E como treinador, como você falou, ele rodou o mundo, né? Uma trajetória diferente do Jorge Jesus. Jorge Jesus trabalhou em Portugal, até em grandes clubes, no Benfica, no Sporting, e só teve uma experiência na Arábia Saudita. O Paulo Sousa passou por 10 países, né? Falando um pouquinho dos times que ele treinou, né? Ele passou na Inglaterra, no Queen's Park Rangers, né? O QPR, no Swansea, que é do país de Gales, mas é um time do futebol inglês, o Leicester também na Inglaterra, o Videoton da Hungria, ele trabalhou em Israel, no Maccabi Tel Aviv, no Basel da Suíça, que foi um trabalho bom do Paulo Sousa, Fiorentina na Itália, que foi outro bom trabalho, acho que foram os 2 melhores da carreira dele, o Tianjin Guanjian da China, time que alguns brasileiros passaram por lá, o Alexandre Pato, por exemplo, Bordeaux da França e o último trabalho, a seleção da Polônia. Não tem tantos títulos no currículo, né? Mas tem alguns. Taça da Liga da Hungria e Supertaça da Hungria com o Videoton nas temporadas 2011 e 2012. Campeão israelense no Maccabi Tel Aviv, 13 e 14, a temporada 13 e 14. E o Campeonato Suíço da temporada 14 e 15 pelo Basel, né? O Basel que é um time que domina o futebol suíço. Esse é um pouco do currículo do novo técnico do Flamengo. E falando das características dele como treinador, né? Como é que ele gosta de jogar, né? Como ele arma a sua equipe. Aí tem 5 tópicos, né? Sobre o Paulo Sousa, né? Jogo posicional, posse de bola, estilo ofensivo, pressão pós-perda e variabilidade tática. Bruno, só dá uma explicada melhor nesse jogo posicional. Sim. Muita gente não entende, né? Ouve muito se falar sobre isso atualmente, mas não entende o que significa, né? Sim, isso é legal falar porque quando o Domenech Torrent passou pelo Flamengo, né? Ele tinha a ideia do jogo posicional, ele era assistente do Guardiola, que é o principal nome que pratica esse tipo de jogo. E aqui no Brasil, muitas críticas ao Domenech Torrent eram aquela coisa, o cara tem que ficar na sua posição, isso aqui não é jogo de pebolim, que fica um bonequinho parado, e não é isso, né? O jogo posicional, a ideia não é ter os jogadores estáticos, parados. A ideia é que quando o time está construindo a jogada, saindo de trás, os jogadores, eles estejam cada um no seu setor, que a ideia é abrir a defesa adversária. Por exemplo, se está todo mundo muito centralizado, né, todo mundo muito em cima da bola, é mais fácil para o adversário se fechar, colocando todo mundo na frente da área. Os laterais podem se aproximar dos zagueiros, pode fazer uma barreira na frente da área. A ideia no jogo posicional é, por exemplo, deixar os jogadores bem abertos. Isso é básico no jogo posicional, né? Pode ser o lateral, pode ser o atacante, mas ter sempre um cara bem aberto na esquerda, um cara bem aberto na direita. Qual é a ideia? Impedir que a defesa adversária fique bem fechadinha, bem compacta. Você obriga, pelo menos, os laterais adversários a ficarem mais abertos. Aí você pode abrir um espaço entre o lateral e o zagueiro. E esse espaço pode ser explorado por jogadores que vêm de trás, que também entram nesse jogo posicional, colocar muitos jogadores, ou alguns jogadores, muitos não, alguns jogadores, entre as linhas. O que é? Tem a linha de zagueiros, defesa, laterais e zagueiros, e a linha de meio campo. É posicionar jogadores entre essas 2 linhas, nas costas dos jogadores de meio campo do adversário e de frente para os zagueiros. Que aí você também pode criar uma indefinição. O zagueiro fica na dúvida se ele sai para pegar o jogador que está nas costas do volante, ou o volante fica na dúvida, eu dou um passinho para trás e deixo o zagueiro posicionado. Então a ideia é mais ou menos essa do jogo posicional. Posse de bola, né? Ele gosta de ter a iniciativa, de ter a bola, fica normalmente mais tempo com a bola do que seu adversário, então ele tenta construir o jogo. Estilo ofensivo, né? Tanto com a posse, e aí entra a pressão pós-perda, que também é uma característica muito clara do Paulo Sousa. Assim que o time dele perde a bola, ele já pressiona onde está. Perde a bola no campo de ataque, ele já pressiona, ele quer que o time dele pressione e roube a bola imediatamente. Que tem outro estilo, né? Que
que não é o estilo do Paulo Souza. O time perde a bola e recua, se posiciona no seu campo. Ele não. Ele quer essa pressão pós-perda, que é perdi a bola lá quase dentro da minha área, atacando. O meu atacante que perder a bola imediatamente já vai pressionar para tentar roubar. Isso é uma coisa que acontecia no Flamengo, né? Nos Sim. últimos tempos, o Gabigol, a gente vê bastante disso, dele pressionando o zagueiro adversário, né? Porque num erro, você pode pegar a bola ali no campo de ataque, e ainda mais um cara como o Gabigol, ou um Bruno Henrique, os caras decisivos, matadores, pô, isso é ótimo, né? Cai no pé, a chance amplia imensamente para você marcar o gol, né, Bruno? Sim, são as maneiras de defender, né? Você pode se posicionar, fechar no seu campo e sair nos contra-ataques. Ou pressionar, porque normalmente a defesa do Paulo Souza ela está bem adiantada. Então, para não tomar o contra-ataque, é necessário que os jogadores de frente já pressionem quando perdem a bola. Que se você não pressiona, o adversário sai com a bola de trás e vai pegar sua defesa quase na linha do meio-campo. Vai ter muito espaço nas costas do defensor para contra-atacar. Então a ideia é roubar a bola e tentar fazer o gol, claro, mas também evitar contra-ataque, né? Inclusive, sobre isso, nós temos aqui um trechinho, né, de uma sonora aí do Paulo Souza, né, um pouquinho do Paulo Souza para você que está nos acompanhando conhecer um pouco mais sobre o Paulo Souza. Ele falando, né, sobre essa ofensividade que é necessária, foi num pré-jogo contra a equipe da Eslováquia, né? Ele, treinador da Polônia pela Eurocopa, ele falando um pouquinho sobre essa ofensividade. Vamos acompanhar o Paulo Souza. We are quite confident, if we are organized, if we have the same mentality than our opponent tomorrow, about very focused. Aggressive in each action, with the ball, without the ball, don't concede nothing to our opponent. I think the quality players we have and everything what we prepare for the game, it will happen, and in the end we can be happy with the 3 points and go home, to rest and to recover for the next game. Para quem estava acompanhando no rádio, né, vale destacar, só para fazer uma rápida introdução, ele falando sobre essa questão da ofensividade, o quão importante isso é no esquema tático, né, dele, e que a intensidade do jogo é importante, e aí depois de conquistar os 3 pontos para dar aquela descansada, e aí sim já pensar na próxima partida. Paulo Souza é desse estilo, né, Bruno? Sim, os times dele são bem agressivos, e quando você fala de posse de bola, jogo posicional, as pessoas imaginam um time trocando muitos passes até chegar no gol. Não necessariamente. Pelo que deu para ver de alguns vídeos, alguns lances dos times do Paulo Souza, ele não faz tanta questão de trocar muitos passes. Ele gosta de perdeu a bola, pressiona, rouba e chega rápido no gol adversário. Ou tá com a bola, se puder chegar em poucos toques no gol, não tem nenhum problema. Não precisa ficar trocando vários passes até chegar no gol adversário. Pelo que dá para ver do trabalho dele, ele até prefere que o time troque poucos passes e chegue rápido no gol do adversário. Inclusive tem uma preleção, né, do Paulo Souza. Como que ele agita o vestiário, né? Isso daí é importante porque o torcedor fica nessa... Pô, será que o cara é enérgico, vai cobrar os jogadores, que é a vibe, né? Qual que é a vibe do Paulo Souza? Será que ele mexe com o vestiário, não mexe? Vamos acompanhar uma preleção do técnico português. Also from the past, put these things in mind. More close to the goal, more close to our goal. We need to be more press. We need to put more under pressure. We are passive, guys. We are looking to they playing every time the ball rule. It's from nobody. Make sure everybody press the man of the ball, not with the eyes. We need to be there, guys. It's easier. We cannot be passive. We are too much passive. If you keep doing like this, defensively we are poor. For that, make sure everybody realize what we were. More close to our goal, more we need to be aggressive, out of the box. Tá aí, né? Bravo ali, foi no intervalo de jogo, né? Não estava satisfeito com o resultado e o desempenho da equipe no primeiro tempo. Esse foi o papo no vestiário. É legal a gente ver esse tipo de conteúdo, né? Pra ver como é que age, né, o treinador, os jogadores, muito bacana. Então, tá aí um exemplo do Paulo Souza. E aí ele reclama que os jogadores estão muito passivos, que ele fala aí, vocês estão marcando com os olhos. Ele quer que o cara pressione, esteja tá perto, bola, né? Fique incomodando o adversário. Pressione. O adversário tá com a bola, tem que ir em cima, tem que tentar roubar, tem que pressionar.
Se ele fizer isso no Flamengo, hein, a torcida vai gostar. A torcida vai gostar bastante, né, do Paulo Souza, dessa cobrança e incentivo, né? Isso acaba sendo um incentivo importante para os jogadores. É claro que isso é coisa para depois, mas essa intensidade de pressão que ele gosta nos times dele, ele vai ter um desafio aqui que chama-se calendário brasileiro. Isso é duro manter essa pressão, essa intensidade o tempo inteiro, jogando e viajando toda hora. E a preparação física vai ter que ser muito boa para que isso aconteça, e isso é uma coisa que muita gente reclama no departamento médico do Flamengo, né? Na última temporada, muitas lesões, assim, lesões que não eram nem no jogo, e sim em aquecimento, em treinamento, aí goleiro sumia, zagueiro sumia, né, por conta de lesão, não estava disponível, então isso daí pode ser um problema aí pro Paulo Souza. Acho que conhecer, né, a realidade do futebol brasileiro, o calendário, os técnicos estrangeiros, geralmente eles só observam, né, esse fator quando vivenciam o dia a dia, né, e o Paulo Souza, um detalhe interessante, queria até que o Bruno comentasse, é que ele pegou times, de certa forma, coadjuvantes. Agora é a primeira vez que ele pega, de fato, um gigante que tem condições de ganhar títulos, que é o caso do Flamengo, mas apesar disso, em todos os times que ele passou, a filosofia se manteve a mesma. Um time que pressiona, agressivo e que parte pro ataque, né, Bruno? Sim, a ideia de futebol dele é essa, né? O que deu para ver mais de vídeo, assim, de análise, foi na passagem na Fiorentina, na seleção da Polônia e no Basel, né? Fiorentina e Basel foi onde ele conseguiu seus melhores resultados. E o Basel, acho que é a única equipe, assim, que realmente é uma potência do país, né? Em Israel e na Hungria também, ele até conquistou títulos, né? Principalmente o Maccabi Tel Aviv é um dos principais times de Israel, o Basel é dominante na Suíça. Os outros, nas principais ligas que ele pegou na Inglaterra, só times pequenos, times que lutam mais para não cair. Na Itália, Fiorentina, ele ficou em 5º lugar no italiano, que nos últimos anos para a Fiorentina é um bom resultado. Fiorentina é um time normalmente de meio de tabela. E o Bordeaux também tem sido um time mais de meio de tabela no futebol francês. E o Paulo Souza também é um dos grandes românticos, né, do futebol. Pelo menos ele mesmo diz isso, né? E a gente vê um trechinho do que ele falou já, né? Olha só, gosto de ver as minhas equipes expressando todo o seu conteúdo romântico e poético. Um abraço aí pro Balotelli romântico aí nas redes sociais, individual e coletivo, de forma a que tenham domínio sobre o adversário. E esse domínio tem muito a ver, no meu ponto de vista, no caso, claro, no ponto de vista do Paulo Souza, com espaço e com tempo. Requer, sem dúvida, uma inteligência tática importante. Procuramos ter uma identidade comum em todas as equipes, onde essa base permita ao indivíduo a tomada mais rápida de decisões perante esse tempo e espaço, para que essa expressão poética possa ser a base do individual. O Paulo Souza falando ao Tribuna Expresso, jornal lá local, lá da Polônia. Esse é o treinador do Flamengo, ou pelo menos o provável treinador, né? Porque ainda não tá o anúncio oficial, né? Mas ainda fica aquela expectativa. Mas todo mundo tá dizendo que já tá acertado com o Paulo Souza.